Muito bom dia para você que está aí nos assistindo. Meu grande abraço. Nós estamos aqui com o nosso podcast do Circuito Empreendedor, iniciando essas atividades. Já estamos aí praticamente na metade já do mês de novembro e já tem coisa para ser feita aí, né? Já estamos aí dia 9 de novembro e nosso trabalho agora aqui é fomentar e continuar fomentando o empreendedorismo e trazendo aqui histórias de sucesso para esse brilhante projeto aqui, que é o nosso Circuito Empreendedor Podcast. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez na nossa verdinha aqui de Marabá, usando esse espetacular estúdio da TV Vitória. E também você que está aí nos assistindo no YouTube, por favor, se inscreva no nosso canal, está passando aí na tela para vocês. Ative as notificações no nosso canal no YouTube. Também dá uma olhada nos episódios anteriores. Vai lá no sininho também, ativa as notificações, porque a gente também está colocando alguns conteúdos nos shorts. E também nós temos o nosso Instagram, no @Circuito Empreendedor. Eu me chamo Caetano Reis, meu prazer, mais uma vez, enorme estar falando aqui com vocês, para quem está chegando pela primeira vez, assim também como o meu amigo William Lopes, visagista, e agora o homem é o presidente, barbearia presidente, e aí está trabalhando, fazendo esse trabalho brilhante de visagismo aqui. A gente até colocou lá na rede social, pô, vocês viram aí o tapa no visual que o William deu em mim aqui, mexeu na barba, mexeu no cabelo, e isso aí ele vem fazendo muito bem feito. A gente tem que enaltecer essas pratas da casa aqui, que saem da cidade para buscar esse conhecimento, que não ficam somente, poxa, estou aqui, já me acomodei. Não, você sempre está ali naquela inquietude, inclusive buscando conhecimento e também multiplicando esse conhecimento também, porque eu sei, mas a gente vai contar aqui para a galera aos poucos. Aos domingos também tu acaba deixando a barbearia fechada e ministrando cursos para demais outros barbeiros e demais outros que também têm barbearia. Você também acaba dando consultoria também nesse sentido, né? Mentorias, enfim, de como gerir, de como administrar barbearias. Então, cara, muito bem-vindo, obrigado pelo convite. Você esteve conosco lá no Experience no dia 1º de outubro. Gostou, não foi? Show demais, gostei Foi muito. muito bom. E aí depois até a gente conversou, falou assim, pô, cara, vamos lá então, pô, vamos bater um papo lá no podcast, porque realmente a tua história é muito bacana. E coincidentemente a gente teve uma baita de uma conversa mais cedo e foi muito produtiva. Fiquei muito satisfeito de ver toda a sua estrutura lá. Então, para quem ainda não segue, é Barbearia Presidente 1 e o 01, William Lopes, visagismo masculino. masculino. Pronto, tá lá. Então, o Instagram dele, inclusive, tem cada transformação lá e os caras, às vezes, pô, pensam assim, não, esse aí fez algum procedimento, esse daí fez alguma harmonização. Não, o William chega para dar essa solução para a galera e o William até se assustou com a minha idade, que ele não botou fé. E aí agora vai botar mais fé ainda, que aí o trabalho que ele fez aqui e vamos esperar o cabelo crescer agora, né, mais um pouquinho, para dar uma melhorada. Mas em linhas gerais é isso, meu querido. Seja muito bem-vindo e vamos bater esse papo aqui. Valeu, muito obrigado pelo convite, Caetano. É uma honra estar aqui participando desse podcast do Circuito Empreendedor aqui em Marabá. E é muito legal esse trabalho, estar valorizando os empresários aqui de Marabá, né? Incentivando a galera, sempre estar buscando também, né? Fomentando esse mercado aqui em Marabá para que a cidade venha crescer mais nesse sentido e gerando emprego para as pessoas daqui, né? Justamente, a ideia do nosso projeto é essa, não só fomentar o empreendedorismo, mas também reconhecer aqueles que têm as suas histórias. E, pô, a gente também tem 20 anos de microlins, e depois você falou assim, pô, eu também fui seu aluno e tal, microlins. Eu falei, cara, é muito bacana a gente ver pessoas assim como você, assim como demais outros, que foram aí para o mercado, fizeram um curso conosco e hoje estão no empreendedorismo. Isso é espetacular, cara. Isso é espetacular. Mas vamos lá, como é que começou toda essa história com a questão de corte de cabelo e barba? Eu vou começar do começo, né, meu Por presidente? exemplo, Eu iniciei a cortar cabelo aos 15 anos. olha aí. Eu comecei a cortar no quintal de casa, assim como nessa nossa profissão. Os barbeiros começam cortando o cabelo dos irmãos, dos vizinhos. E a gente vai praticando e vai aprendendo mais, né? E aos 15 anos eu tive essa necessidade de querer aprender porque eu gostava de cortar muito o meu cabelo. Eu aprendi no meu próprio cabelo. Entendi. Botava lá um espelho
um espelho de frente, outro atrás e cortava com a máquina. Eu tinha comprado uma máquina. Na época, eu era com 15 anos, eu já era barbeiro. Eu trabalhava em barbearia. Em barbearia não, padeiro. Trabalhava em padaria, fazendo pão. E eu ia às 5 horas da manhã para a padaria. E depois, quando eu terminava de fazer o serviço lá, umas 8h30, descia 9 horas para barbearia aprender a cortar cabelo. Eu ganhei uma vaga lá, inclusive, que é esse vídeo, a maioria de quem vai ver que é de Marabá, né? Conhece o bairro da Coca-Cola e a gente morava ali. E o corte lá era R$5 na época. Aí eu aprendi a cortar cabelo em alguns meses, já estava cobrando R$5 e ganhava uma porcentagem ali, ganhando R$2,50 por corte. E foi evoluindo, passou um tempo, já mudei ali para a folha 12, em frente à antiga Léo lá, agora é o carro-chefe. Ali foi uma barbearia que eu fiquei 5 anos lá trabalhando. Me tornei até sócio do rapaz, que até hoje está lá também. Hoje é lá em frente o carro-chefe, salão líder. E ali sempre sentia algo que me incomodava, que eu vou ficar sempre nisso, cortando cabelo de... Na época já estava R$10, já aumentou de 5 para 10, mas já passou 5 anos, né? E eu me incomodava. E aí tu ficou naquela inquietude. E me incomodava porque nunca aumentava o salário, ganhava pouco, né? Tinha uns 300, 200 clientes, mas era aquele dinheiro e acabou, não tinha como escalar, né? Aí eu me incomodei e já tinha chegado já aquela época da barbearia dar certo aqui no Brasil, o seu Elias fomentou esse mercado no Brasil e já tinha pessoas cobrando R$30 aqui em Marabá. E eu queria saber o que essas pessoas faziam para cobrar esse valor, porque eu lá na folha 12 eu cobrava R$10 o corte e R$5 a barba. Não via muita vantagem, mas queria saber qual era o segredo. E fui atrás, mandei mensagem naquela época para quem inaugurou, que foi o pioneiro aqui em Marabá, né, no ramo de barbearia, antigamente chamava salão. É um ponto muito interessante que as pessoas vêm mudar de 2015 para cá, que vem mudar para barbearia, mas antigamente era salão, né? Hoje, se tu falar que um barbeiro que é salão, ele já não gosta, já não gosta. É barbearia. Que é barbearia. Daqui a pouco em salão é cabeleireiro, né? Uhum. E eu me inquietei sobre esse assunto e fui pedir uma vaga para essa barbearia, né? Para me querer cobrar esse valor também. E cortando já 5 anos, né? Um ponto bem importante, já estava nessa profissão 5 anos. Até abrir um parênteses aqui, né? Na verdade, essa barbearia, no caso, é do Cris, né? Do Barão. Barão de Mauá. Manda um abraço para ele aqui. Tem algumas pessoas que já vieram aqui também, que cortam com ele. Eu também já cortei há alguns anos com ele. E realmente ele veio e foi o pioneiro ali nesse segmento. Inaugurou aqui no Marabá esse segmento, né? De barbearia. De barbearia. Então, e aí você naquela inquietude, opa, ligou. Aí como é que foi, então? Pegou... Mandei uma foto de um corte, ele pediu, manda um corte teu aí, eu mandei. Aí ele falou, rapaz, tu tem que melhorar 70%. Cara, então é isso. Aí tu já recebeu ali aquele feedback. 5 anos cortando, e o cara ainda não tava cortando nada. O cara ainda diz que eu tenho que melhorar 70%. Aí que eu me encabulei mesmo e fui pedir essa oportunidade para aprender primeiro, né? Fui lá na barbearia, tinha até inaugurado, na época era Esquadrão da Barba, foi lá onde eu aprendi, foi lá que passei por esse processo, porque hoje em dia, se a pessoa não tiver humildade, não aprende não, né? Não aprende, quer ficar naquela mermice, e lá eu tive que me esvaziar o copo e querer aprender tudo do zero. Fui lá, aprendi e fiquei 1 mês aprendendo com ele. William, mas para a pessoa ter esse discernimento não deve ser fácil, né? Porque assim, tu já estava aí, querendo ou não, há mais de 5, 6, 7 anos. 5 anos já no mercado, já cortando cabelo. Né? E aí, pensei, porra, mas eu tenho que esvaziar o copo para aprender, para poder crescer. E hoje o mundo é bastante imediatista, né? As pessoas querem o resultado na hora. Pois é. E isso tu tem toda a paciência do mundo e tu até acaba identificando nas tuas mentorias. Galera já quer para ontem as coisas. E as pessoas querem resultado na hora. As pessoas, não, mas eu abro outro parênteses também, que a situação, as pessoas olham muito para a situação. E a minha situação também não era favorável na época. Eu já tinha casado, já tinha um filho já. E para mim parar de trabalhar onde eu estava ganhando uma renda e para não ganhar nada,
Porque para aprender, tu tem que Também. Abdicar, dar abdicar, que é aquilo que a gente comentou, né? renunciar. Pô, você deu um passo para trás para dar dois na frente depois. Isso, aí o Barão me ensinou, né? Me ensinou a cortar cabelo, a fazer barba, tanto é que ele me ensinou barba, eu também aprendi muito, muito rápido a barba, e ele me colocou o apelido de Mustache. E daí que veio a barbearia Mustache aqui em Marabá também. Eu fiquei até 2023 com esse nome. Mudei para a barbearia Presidente em 2023, no mês de dezembro. Meu Mustache era ali no Hiperposto. No Hiperposto. Ainda até coloquei esse nome ali na folha 17 também. Aí, quando foi na mudança de tamanho da barbearia, foi Presidente, né? E ali eu aprendi com o Barão, né? O Barão de Mauá, ele me ensinou. E fiquei pouco tempo, só 3 meses lá na Esquadrão da Barba. E de lá já fui lá pro Lady Lodge, lá no shopping, pastagem, né? Foi ali que abriu as portas, né? O acesso, eu tive acesso aos clientes, high ticket. E quando a gente tem esse outro conhecimento de saber atender esse pessoal, com certeza a gente vai levar o nível de atendimento. Então, isso aí também te ajudou bastante. Não foi só o corte em si, não foi só a técnica de cortar, não. Foi a questão de todo aquele envolvimento para chegar no corte. Vários treinamentos lá dentro do Lady Lodge também, bacana. Me favoreceu muito bacana. No mercado. E eu fui crescendo devagarzinho, né? Passou um ano, fiquei lá durante um ano lá no Lady Lodge, aprendi. Só que aí eu já vi outro porém também lá, né? Quando eu estava no Lady Lodge, eu já era casado, casado, um filho. E eu entrava lá no Lady Lodge de dia. E saía de madrugada. Quase. E saía de noite. Saía de noite. Quando eu chegava de dia, eu chegava às 9 horas para 10 horas, que era o horário que abria o shopping, né? E saía depois das 10. Já estava de noite. E ali eu vi que eu não estava vivendo com a minha família, né? O empresário também tem que pensar muito na família, né? E quando as pessoas esquecem da família, só pensam no... Fica tão focado e esquece da família, aí corre risco de perder também a família, se a gente não lembrar dessa parte, né? E eu lembrei que tem que cuidar da minha família também. Eu pedi para mim sair. Na época eu tinha só uma Pop 100, e vendi essa Pop e montei uma barbearia para mim. E é 2018 isso já. 2018 eu montei uma barbearia para mim. Vendi a Pop, comprei só um espelho e uma cadeira. Coloquei lá no bairro Coca-Cola mesmo, barbearia Mustache. A primeira barbearia Mustache veio surgir lá. Aí ali eu fiquei só 6 meses. Eu vi que os meus projetos não cabiam no bairro. O meu público-alvo já tinha selecionado lá no shopping, né? E eles... Tu já tinha te identificado com o público do shopping, então para ti ficar na Coca-Cola era inviável. Ia ficar muito caro para ele, não era inviável para a população daquele bairro, né? Eu enxerguei isso também, rapaz, eu não vou conseguir, porque querendo ou não, o local oprime. Se a pessoa não tiver visão do negócio, do empreendimento que ela está colocando em um certo local, ela vai naufragar, com certeza. E ali eu vi que eu não ia conseguir crescer, colocar mais cadeira, eu vi isso. Aí eu saí de lá, eu já me juntei com o Barão, a sociedade, porque na época lá o Barão era gerente da Esquadrão da Barba, e ele também pediu para sair lá, saiu, e a gente colocou uma barbearia junto, só nós dois, lá no Hiperposto, no campo 6. E ali foi o início da história também. Foi ali que eu fiquei evoluindo, a conversa no atendimento também já era diferente. Eu estudava muito sobre o mercado financeiro também, aí eu sempre dava algumas dicas para os nossos clientes, e isso era interessante. Uma grande sacada para o empreendedor é ele saber se relacionar com pessoas e ser interessante e agregar algo para o seu cliente. Todo mundo gosta de ter benefícios e somar. A gente tem que somar. E sempre eu somava com meus clientes, dando dicas de empreendimento, dando dicas de ações, com as ações que estão boa para comprar. Que tava boa para comprar. Na época eu também já operava como trade também, eu operei na Bolsa de Valores já também. E indicava algumas ações para meus clientes e eles tinham resultados também. Eu aprendi muito sobre o atendimento. E cada vez eu buscando sobre conhecimento sobre atendimento, foi crescendo o meu negócio. Porque as pessoas acabavam se identificando. Pô, eu vou lá porque, querendo ou não, tem a resenha, querendo ou não, tem as coisas de conversar com a pessoa que está lá do lado,
Afinal de contas, vocês também foram pioneiros com relação ao agendamento do horário para poder fazer. Porque antigamente o pessoal estava mais acostumado. Não, eu vou lá para o barbeiro e... Esquecia da hora, Não, né? e se tiver 10 lá, eu vou ficar esperando. Não, vocês criaram também essa metodologia de poder fazer o agendamento do horário. Isso também ficou muito bacana. Isso, porque também a gente perdia muito cliente, aqueles que não agendavam. E é ruim dizer não. É ruim dizer não, e eles iam embora. E aí a gente foi atrás de algum aplicativo para poder fazer esse agendamento, né? Para estar tudo organizado e tu consegue atender mais. A pessoa consegue atender mais quando tem agenda, né? E eu carrego comigo, já trabalhei em RH também. Uma vez um gestor falou bem assim para mim: quem não tem agenda vira agenda dos outros. E ali eu fiquei, por isso que a gente usava também a agenda. Porque se a gente atender o cliente sem ter horário, vai atrasar os horários dos outros. Os outros que agendaram. Isso. E aí, também não é justo. E o barbeiro que fica de errado na história, porque ele não soube gerenciar a sua agenda. Perfeito. Entendeu? Perfeito. E aí, então, foi uma boa sacada, porque lá era bem amplo, né? Mustache lá dentro do hiperposto. Estacionamento amplo, acesso fácil. E na época foi bacana porque não tinha o espaço das outras unidades para colocar os outros entretenimentos. Mesa de bilhar, querendo ou não, tinha outras coisas, a variedade de bebida, porque a galera chega lá e quer também tomar uma cerveja, vontade, né? Distrair. Se sentia vontade, distrair, justamente. Então acabava virando ponto de encontro. Pô, também vou cortar o cabelo lá. Então também vou marcar um horário lá próximo. E aí, querendo ou não, as pessoas acabavam ali fazendo ponto de encontro, né? Isso também é muito bacana. Mas o pessoal pensa assim, olha assim, pô, vou olhar pro William aqui agora e tal, porra. Pô, mas no começo não foi fácil, né, cara? Não foi fácil, não. Teve muita dificuldade, né? Todo empresário já passou por algum aperreio nesse sentido, né? E aí eu me separei da Sociedade do Barão, né? Em 2019, ficamos só um ano. E eu fiquei sozinho ali no quilômetro 6. Fui tocando o barco, né? Aí eu vi a necessidade de crescer a barbearia. Então, aí tu chegou a montar uma outra sociedade. Foi, eu fui tentar fazer outra sociedade com cliente, né? E não deu certo, acabou não dando certo. E até cheguei a pegar o dinheiro do cliente para querer fazer o investimento, só que eu vi que não ia ser viável. E, graças a Deus, eu consegui ver isso antes também, né? Mas é importante salientar justamente o porquê não deu certo, porque as pessoas também estão ouvindo e assistindo e também vão pensar assim, caramba, mas e aí? Por que ele não aceitou? Por que ele não topou? Porque uma coisa ele vai contar, mas faz muito sentido, inclusive, para quem quer empreender. Isso, a gente tem que fazer uma análise nas pessoas também, né? A gente tem que ver como é que ela te trata, a respeito de ceder, humildade, se a pessoa te valoriza pelo profissional que tu é também. E ali eu vi que eu não ia ser valorizado nessa sociedade. Eu vi que eu ia ser, mesmo vendendo só uma parte pequena da minha empresa, eu ia se tornar um funcionário. Aí eu me senti como funcionário, foi aí que eu enxerguei que... Cadê a minha liberdade? Não ia dar certo, né? Porque, querendo ou não, a gente sai de uma empresa, o empresário sai se ele trabalhou, você, independente de qual profissão, ele ali está se sentindo preso, né? Liberdade financeira, liberdade de tempo. E ali eu me senti que eu ia ficar preso. Porque tem que mostrar resultado. Quando o cara tá pegando dinheiro de outra pessoa para montar a sociedade e ele é o responsável pelo dinheiro, o financeiro, ele tem que mostrar resultado. E eu vi ali, porque o cara que investe, ele não quer saber o que vai acontecer no final, não. Ele quer saber somente do resultado. E eu vi ali que ia acontecer isso. E nem todo mundo tem a percepção, inclusive, do teu segundo investidor para justamente estar ali e fazer esse aporte, no caso, essa ancoragem dentro do teu negócio. Eu tenho um amigo, né? Que a gente foi desde os 15 anos que a gente se conhece, desde os 15 anos.
se conheceu eu cortando o cabelo dele, aí eu ia, quando ele entrou no quartel, eu já ia cortar o cabelo dele na casa dele, de bicicleta, assim, no seus 16 anos para 17 anos, a gente era amigo mesmo. E foi ele que, eu contando a situação, aconteceu isso, e ele falou, rapaz, eu tenho esse dinheiro. Vendeu um lote, ele tinha acabado de vender 2 lotes. Ele falou que me emprestava esse dinheiro. Eu falei, não, moço, eu não tenho nem como te pagar depois. E bora fazer uma sociedade. Eu chamei ele para fazer sociedade, porque ele é muito inteligente, né? Um cara bastante analítico. E eu chamei ele para fazer a sociedade. Então foi ele aí que me salvou, né? Peguei lá, devolvi o dinheiro pro cliente. O primeiro cliente investidor. E fechei a parceria com um amigo meu. Até hoje ele é meu sócio, ele já tem todas as empresas que eu tenho, ele tem parte, tem sociedade também. Porque, por exemplo, a gente no visagismo, a gente faz uma análise de arquétipo, né? Analisamos o perfil comportamental das pessoas. E eu tenho a entender que a maioria cada um tem um perfil comportamental. Se eu tenho um perfil comportamental, eu tenho outro perfil comportamental. Tudo tem um comportamento diferente em qualquer circunstância, até em análise técnica. Por exemplo, tem gente mais analítica do que nós. Eu sou do perfil guerreiro, né? Eu sou uma pessoa mais direta, que não gosta de enrolar no assunto, e vamos para cima. Eu sou desse cara, tipo de... Cara, e sem tu fazeres isso, sem tu procurares ter esse entendimento que tu tens hoje, tu conseguiu identificar isso quando tu foi procurar esse cliente que se ofereceu para ser teu investidor. Foi. Olha só como é que são as coisas. Vai ligando os pontos, né, com o tempo, né? É muito louco isso. Quando é Mas sabe o que é né? isso? Isso é feeling do próprio empreendedorismo mesmo. E aí a pessoa vem ali, e às vezes é oportunidade com a ocasião, e aí o pessoal fala, esse cara tem sorte. Não, tem competência. Uma coisa é sorte e outra coisa é competência. Eu costumo dizer para as pessoas que estão ao meu redor que o maior poder que nós temos é o poder da decisão, né? Aí, se a gente tomar qualquer tipo de decisão errada, a consequência vem. E ali eu já estava vendo a consequência. Porque uma sociedade é um casamento. É tipo um casamento. O cara não pode se fazer de uma sociedade, é difícil. Difícil. É difícil. E ali eu preferi me abdicar, né? Me desfazer essa sociedade e fechar com o meu amigo lá, né? E deu certo, graças a Deus deu certo até hoje, tá tudo certinho. E ali em 2020 a gente já inaugurou uma barbearia com 4 cadeiras. 2020. Aí no decorrer do ano, eu já fui para 5. Em 2022, a gente já foi ali para 17. Compramos a Rockefeller ali na Folha 17. A gente fez... Que era do lado do Maverick. Que era do lado do Maverick, que a gente comprou ali. E não foi com dinheiro, não. A gente tem que... O empresário é audacioso demais, né? Ele tem que ter coragem também para falar. Mas fomos lá parecendo que tinha dinheiro. Eu mesmo, meu sócio. Perguntamos qual era o valor. E pedimos desconto ainda. Rapaz, aí o cara deu um desconto, caiu quase pela metade do preço. E ainda perguntando no final, tu parcela? E o cara parcelou para nós ainda. Parcelou bem parcelado mesmo. Em 14 parcelas. O valor da barbearia lá. Que era justamente, são essas 14 parcelas que foi a própria operação do negócio. Que foi o valor para poder fazer, sem nenhum real no bolso a gente conseguiu fazer essa façanha. Mas nem todo mundo quer arriscar dessa forma. Tem que ter coragem. Tem muitas pessoas que têm um emprego, mas tem uma sabedoria imensa, né? Consegue fazer aquele... Hoje mesmo, depois do atendimento, eu atendi uma pessoa, né? E a pessoa que eu estava conhecendo é muito inteligente, entende sobre tráfego pago, marketing. E eu dei incentivando para ela cair para cima, porque é um mercado que hoje está crescendo muito, né? A pessoa hoje, um tráfego pago, atende 10 clientes e já consegue um salário aí no mínimo de 10 mil reais. Sim, no mínimo. E a pessoa tem que cair para cima mesmo, no conhecimento. O nosso sonho é a gente ter que investir por menos um dia da semana, Frederic. Quando a pessoa investe um dia da semana, ela vai ter o resultado mais do que aquelas pessoas que a maioria fez faculdade. Uma faculdade, vou dar um exemplo de administração. Hoje mesmo eu estava comentando lá na barbearia com um barbeiro, uma faculdade de administração. O
cara investe 50 mil reais, 60 mil reais. O barbeiro, nesse mercado, nosso segmento, hoje está muito mais fácil demais a pessoa começar a cortar cabelo e começar a ganhar bem. Até porque tem muita informação, né? É muita informação. Tem muito conteúdo No disponível. YouTube, de graça também. Mas vamos supor que ele vai pagar. Um curso de barbeiro é 5 mil reais. Em um ano, o cara consegue gastar esses 5 mil reais e já consegue tá cortando. Menos de um ano. Tá cortando, botando a barbearia dele e ganhando mais. Com certeza já ganha mais de 2 mil reais. É mais do que um salário mínimo. Mais do que um salário mínimo. Voltando no sentido de que uma pessoa que faz administração. A maioria eu conheço um gerente de um posto, ele ganha 2 salários mínimos. Hoje, o cara estuda 4 anos para ganhar 2 salários mínimos, né? E o barbeiro estuda... Eles não têm coragem de investir no mercado, o barbeiro. Eu vou comparar aí a ideia de que o barbeiro hoje está muito acomodado. Certo. E a pessoa que estuda 4 anos, daqui 4 anos que vai ganhar um salário. O barbeiro não, menos de um ano ele consegue já ganhar o seu salário, 2 salários mínimos, 3 salários mínimos. Então, eu conheço barbeiro que tira mais de 8 salários mínimos, aqui em Marabá. Aqui em Marabá. E é um mercado, é um segmento que está crescendo muito, e quanto mais o barbeiro investir, ele vai ter conhecimento nessa área e vai ser valorizado no mercado, né? E eu incentivo as pessoas a buscar mais conhecimento na área do marketing, que faz qualquer tipo de negócio a crescer, seja qualquer tipo de segmento, e ela vai evoluir como pessoas e como no profissionalismo também, né? Pô, muito bom, William. Muito bom. Pessoal, deixa eu fazer aqui um breve intervalo, tá? A gente já está de volta aqui para continuar. Inclusive, agora nós vamos entrar na pauta do visagismo aqui, que é um grande trabalho que está sendo feito, principalmente pelo William aqui, mas demais outras personalidades aí no Brasil também já estão fazendo visagismo e estão também recebendo essas dicas de visagismo. Então, isso aí é muito bacana. Então, não sai daí. Já já a gente está de volta. Pessoal, estamos de volta aqui com o nosso amigo aqui, o William Lopes, do nosso presidente, né? Barbearia Presidente. Isso aqui já deu até resenha aqui já dentro aqui do estúdio, dependendo do qual do presidente, dependendo qual é do viés partidário, né? Mas tu deve receber muita brincadeira nesse sentido também, né? Mas assim, para a gente seguir também com a história, mas também conta um pouco aí dessa pegada também do presidente aí. Olha, a história do presidente começou quando nesse inteirinho, né, nesse processo de querer saber como aumentar o valor do corte, né? Eu também apelei um pouco para a área das vendas. Eu era vendedor de colchão, trabalhei com a Duomeg, e trabalhei com várias empresas de colchão, né? E na empresa de colchão, magnético, na época, todo mundo queria ser igual o presidente, que faturava mais, né? E aí todo mundo chamava um a outro de presidente. Ah, então foi daí que pegou o jargão. Aí pegou essa frase, todo final de frase, né, meu presidente? Pegou. Então, por que não mudar o nome da barbearia Mustache para presidente? Por quê? Eu já tava querendo, chegou uma hora que eu tinha que sair de cena, porque todo mundo tava querendo cortar comigo, entendeu? Eu já não tinha tempo para pensar, gerenciar a empresa. Legal, isso daí também é muito, 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 muito importante. E eu tive que sair de cena, né? Uma hora tem que sair de cena para querer fazer o estratégico. O estratégico, e não gerenciar. Não que tu não que tu não faça o operacional hoje. Faz. Mas não tanto quanto antes. Não, como antes. Hoje eu só trabalho na parte da tarde, né? Só um período, poucos atendimentos, para poder gerenciar mais o negócio e dar treinamento para a equipe, para crescer mais ainda, né? No caso, quando tu diz trabalha, na verdade, como barbeiro. Como barbeiro, justamente. Isso. Porque senão o pessoal diz assim, pô, o cara não trabalha, não. Trabalha. Ele está fazendo as outras atividades que todo empreendedor precisa fazer no decorrer do dia a dia. Aí daí que surgiu o nome, Barbearia Presidente. E finalizando a história da Barbearia Presidente, aí a gente comprou a Barbearia Rockefeller, né? E ali a gente já estava com a barbearia do quilômetro 6 e da folha 17. No quilômetro 6 tinha 5 barbeiros e na 17 4 barbeiros. E também eu estava no operacional, fiquei muito tempo no operacional, vim me desligar um pouquinho do operacional só em 2023, quando eu montei a presidente, né?
E eu vi ali, eu não consegui, quando eu montei as 2 barbeiras, eu não consegui gerenciar, porque tem que ter tempo para gerenciar, tomar de conta, renovar o estoque de uma barbearia e da outra. E eu não consegui, eu resolvi vender ela, né? Vendi a barbearia Mustache lá, mas eu não vendi com o nome, né? Claro. E foi a época que eu fiquei só com uma barbearia, em 2022. Eu fiquei só com uma barbearia da Rockefeller, né? E só que já tinha muito cliente, né? Aumentou muito a nossa clientela ali na Folha 17. Eu também mudei lá do Cromo 6 porque do trânsito que tinha lá também. O trânsito, os clientes começaram a reclamar. Por isso que eu mudei logo, queria saber de outro ponto estratégico na cidade para E aí poder. surgiu a oportunidade do ponto da Rockefeller, com a ocasião já de você querer Já deu, sair. foi certo, mano. Aí deu muito certo. É incrível quando a pessoa mentaliza alguma coisa, vai aparecendo mais oportunidade, né? E consegui pegar o ponto do Maverick. Fiquei namorando aquele ponto muito tempo ali e o cara, o ex... O Hugo e o Heitor não sabiam Não, se abririam de novo, isso, eu reabririam fiquei ou esperando não. ali um ano ali ainda para poder alugar aquele local, e até aí que eu consegui alugar aquele local, e ali já coloquei 8 cadeiras, e hoje a Barbearia Presidente é uma das maiores da cidade, né? É uma da barbearia que já tem mais, uma barbearia grande, até em metros quadrados, e também em quantidade de barbeiros, né? Nosso propósito, no começo, sempre tem que, todo negócio, o cara tem que ter um propósito, a pessoa tem que ter um propósito, abrir vaga de emprego para pessoas, abençoar Abrir vidas, ventre de trabalhos. famílias. E isso sempre foi um propósito nosso, garantir emprego para as pessoas aqui de Marabá e mudar a mentalidade das pessoas que elas conseguem sim viver bem nessa profissão de barbearia. Pô, é muito bacana. Então, com esse e para dar esse passo, afinal de contas, acho que foi o passo mais, não posso dizer assim mais fácil, porque também não foi fácil, mas acho que foi o passo que tu deu mais com uma serenidade, diferentemente dos outros passos que tu deu ao longo da tua carreira, porque tu já estavas lá na 17. Já estava lá. E aí tu só praticamente trocou de lado do ponto. Mas aí tem uma história no meio da mudança aí de ponto, né? Rapaz, eu tava com dinheiro para pegar no banco para fazer esse investimento. A 8 cadeiras não é fácil também mudar, né? E essas cadeiras que a gente tem lá na barbearia, elas são um pouquinho mais caras mesmo, né? E eu planejei tudo. Eu comecei 3 meses antes para querer organizar, para querer inaugurar em dezembro de 2023. Comecei já a buscar as coisas em outubro, mexer. Já estava tudo feito lá, né? Era pouca coisa que ia fazer. E E muito bem construído, diga-se de passagem. Isso. E eu fiquei fazendo conta, organizando as coisas, pegando o cartão, gastando dinheiro do cartão. E eu tinha um dinheiro parado lá no banco para poder sacar. Não tem que eu não fica bem assim, tem tantos limites para tu pegar empréstimo? Eu tava contando com esse dinheiro. E no dia para me pegar esse dinheiro não saiu, moça. E eu já tinha fechado com eletricista, já tinha fechado com pintor. Caramba! Já tinha pedido um monte de coisa para a barbearia. E eu só sei que eu já tava devendo 40 mil no mês de dezembro, antes de inaugurar a barbearia. 40 mil. 40 mil. E o dinheiro não saiu do banco. Só usei cartão lá. E não saiu. E eu tava devendo 40 mil. E eu caçando e caindo cabelo. O cara fica ansioso, né? Por um negócio maior, né? Fica ansioso pelas coisas. Caindo cabelo aqui de agonia de como arrumar esse dinheiro. Só trabalhando dia e noite. Até meia-noite tava trabalhando, ó. E caçando casa para vender também. De vez em quando a gente conhece muitos corretores aqui em Marabá, né? E como foi 4 dias antes da inauguração, eu consegui vender um lote. E o cara me emprestou o dinheiro do lote, ó. Para finalizar as coisas que faltavam. Pagar todo mundo, pagar pintor, pagar eletricista. Pagar o cara do MDF, que foi só de MDF, foi uma pancada também. Aquelas bancadas nossas tudinho. Só MDF, vidro, o cara do vidro, o cara das instalações. Foi muito dinheiro mesmo ali, ó. E, cara, não é fácil, ó, presidente. Não é fácil o cara empreender, o cara tem que ter muita garra, propósito. Resiliência. Constância.
A chave de tudo isso daí, de todo o processo, é constância. Eu creio que se eu não tivesse constância nessa empresa, nesse negócio, nesse segmento, se eu ficasse pulando para uma profissão, porque eu pulei, ainda tentei pular, né? Vendedor de colchão, ganhava bem também. Ainda tentei pular, só que eu saí do colchão porque eu estava viajando muito, né? E foi aquela mesma mentalidade, bateu, de eu estar com a minha família. De eu estar com a minha família, para não abandonar ela, o menino crescendo. Mas foram bons e excelentes aprendizados que você acabou adquirindo ao longo dessa carreira, não só na barbearia, né, como barbeiro, enfim, desde pequeno, né, desde 15 anos ali, com aquela vontade de aprender a fazer os cortes, de aprender a cortar o cabelo e tal, mas também essas, não só como vendedor de colchão, como também as outras que você já pôde adquirir a experiência, né? Como, por exemplo, o mercado financeiro, enfim, porque no fim das contas, tu foi também para adquirir experiência. Foi, aprendi com o Barão, ele operava também, né? E também um ambiente, né? Quando eu estava lá no shopping, né? Os clientes falavam muito sobre investimento. Aí o ambiente, querendo ou não, molda as pessoas. E o cara aprende, a pessoa aprende muito quando está convivendo sobre aquele assunto. E eu acredito que eu desenvolvi bastante quando eu fui atender os clientes de high ticket, já mais elevado, que é um assunto, é só determinado assunto. É investimento, empreendedorismo, caráter de pessoas também, como se comportar, e foi mudando, né? Isso tudo foi agregando o nosso conhecimento e hoje a gente tem resultado no que a gente quer também, né? A gente Fantástico. tem esse propósito também. Muito bom. William, e como é que entrou o visagismo dentro de toda essa tua carreira profissional? A barbearia, os barbeiros, na verdade, sempre estão evoluindo nessa nossa profissão. E o visagismo também ele surgiu aqui no Brasil em 2002, através de Philip Hauer. Mas que o criador do visagismo foi em 1936, Fernand Aubry, que criou. Ele estava olhando uma paisagem de um jardim e falou: rapaz, é bonito esse jardim, esse jardim é bonito. Aí chamou o cara que estava mexendo no jardim de jardineiro. Aí ele: não, moço, eu sou paisagista. Ele falou para ele, falou que era paisagista. E o paisagista, ele explicou, é aquela pessoa que não só corta as plantas, ele vai dar um formato, vai dar forma para aquele jardim para transmitir mais beleza. Certo. E ele trouxe o Philip Hauer, traduzindo isso de Fernando Aubry também, pegando do Fernando Aubry, trouxe esse conceito para o Brasil em 2002 e lançou o livro naquela época, em 2002. Isso aí, então, ficou mais popularizado aqui depois de 2015. Aí já vim em 2018, vim ver com o Ronan Mendes. Foi meu professor, Ronan Mendes, através dele que eu tive esse conhecimento de que não era só cortar cabelo, mas entender a expressão que cada cliente quer transmitir através da sua imagem. Aí, através do visagismo hoje, que é uma ferramenta que nós usamos, e entendemos a personalidade da pessoa, estilo de vida de cada pessoa. Através de comportamento da pessoa, nós criamos uma imagem mais estratégica para aquela pessoa, para o cliente, para que ele venha comunicar de uma forma mais intencional aquilo que ela é. A essência dela mesmo. Às vezes uma pessoa está cortando a barba mais robusto, mais barbudo, e aquela pessoa transmite uma expressão de que é mais bravo, mais valente, que não transmite distanciamento, e que não condiz com o que a pessoa é. E não condiz com aquilo que ela é, verdadeiramente. E nós tentamos mais harmonizar a imagem dessa pessoa para comunicar a essência dela, né? O visagismo é isso. Quando a pessoa tem esse entendimento, vai agir de uma forma mais intencional. Seja na área, pode trazer para a área das vendas, o empreendedorismo, o dono de uma empresa, porque tudo tem uma comunicação não verbal. Como eu disse para o senhor hoje mais cedo, a comunicação não verbal é 93%. A comunicação não verbal é aquilo que a gente vê.
Aí depois o 7% que é a nossa fala, que eu estou comunicando com o senhor hoje, né? Mas aí o ser humano faz um pré-julgamento muito antes de falar com cada pessoa. Eu até citei aquela frase, né? Primeira impressão que fica. Então, as pessoas comunicam de uma forma através da roupa, através do cabelo, da barba, do sapato, do relógio. Tudo tem uma comunicação não verbal. E o visagismo traz isso para que as pessoas venham agir de uma forma mais intencional hoje no mercado. Ter mais posicionamento na sua empresa, no seu negócio, seja para o gerente da empresa, seja para um vendedor, um corretor. E aí tem a questão também de dar, às vezes, uma nova expectativa para a pessoa. Porque às vezes tem aquela pessoa que nunca sequer se cuidou. Então, querendo ou não, é um posicionamento de imagem também, que você trabalha muito bem com isso. É um posicionamento de imagem. Ajudando aqueles que se permitem fazer essas alterações, né? Aí vai entrar na área da autoestima, né? Quando a pessoa não faz a barba, não cuida do cabelo, ela está transmitindo uma imagem de desleixado, né? Correto? E quando ela faz aquela barba, ela cuida dela mesma, automaticamente ela já está cuidando da imagem dela, correto? E aumentando a autoestima dela. Ela vai ter autoestima, não vai ficar com baixa estima. Entendi. Quando a pessoa não cuida dela mesma, não veste a melhor roupa, não calça o melhor sapato, não veste a melhor camisa, ela vai ficar com uma baixa estima. Mas quando ela todo dia, ela não, vou usar minha melhor roupa para sair, vou usar meu melhor sapato, ela fica com autoestima e se sente mais confiante. A imagem vai impactar a externa, a imagem externa vai impactar a interna. E é assim ela vai começar a comunicar muito melhor com as outras pessoas que vê ela, né? William, a gente se impressiona quando olha lá no seu Instagram as transformações. Aquilo ali é fantástico, cara. Aquilo ali é fantástico. Gente que está lá, não é desleixado porque quer, mas está, digamos assim, sem uma orientação, sem um rumo. E aí te procura e, poxa, eu preciso fazer uma sessão de foto, igual como aconteceu hoje. Hoje ele vai fazer, eu vou entendeu? Igual como aconteceu hoje. O cara chegou lá, não, porque me indicaram você aqui, porque vou precisar fazer umas fotos e tal. Então, quer dizer, chega mais gente assim do que gente normalmente. Agora, quem já se torna seu cliente, aí sim já tem todo um procedimento ali, né? Tem todo um trabalho que é feito também com esse indivíduo, até para disponibilizar para ele uma melhor imagem, né? Isso, a gente faz a consultoria do visagismo, né? E aí eu entrego um dossiê, onde vai estar fazendo um diagnóstico dele, tudinho eu entrego lá, são 50 páginas, inclusive. Aí eu faço o teste de perfil comportamental, a gente descobre qual é o arquétipo da pessoa, e faço uma análise da morfologia do rosto dele, falo qual o formato do rosto da pessoa. Também eu faço o diagnóstico do visagismo óptico também. É muito interessante para a Ótica Helena, está indicando qual o óculos ideal para cada rosto de pessoa, para combinar. Legal. E eu indico para a pessoa trocar o óculos. Às vezes o óculos está expandindo o rosto da pessoa, às vezes está diminuindo o rosto da pessoa, está alongando. E o óculos comunica também. Às vezes a pessoa está deixando o rosto dela... Ninguém gosta do rosto arredondado, correto? Às vezes aquele óculos está deixando o rosto dela mais arredondado por causa da armação dela, né? Vou dar um exemplo. Para quem tem essas linhas nigerianas, que é o famoso bigode chinês, vai usar um óculos aviador, vai estar destacando mais ela. Então eu já falo logo, eu tenho essas linhas nigerianas, não vai te favorecer a tua imagem usando esse óculos. Já está descartado esse óculos tua cara. Então, cada expressão facial, cada linha no rosto ou formato do rosto tem um óculos ideal para aquele rosto. Eu dou essa dica também, dou dica de roupa, as cores, psicologia das cores em cada camisa também. Eu falo, se é uma reunião, tu quer se aproximar, que as pessoas te aproximam mais de ti, tu usa um marrom, um bege, que é a comunicação da psicologia dessa cor, é aconchego. A comunicação dessa cor é aconchego. Aí tu quer distanciamento na tua reunião, quer que as pessoas te levem mais a sério, tu vai usar um preto, vai distanciar as pessoas. O preto quer comunicar mistério, entendeu?
Ah, eu quero ficar mais bonito, Olha mais só. elegante. O azul marinho. A pessoa vai para um jantar com a namorada, com a noiva, e vai usar marinho, azul marinho, que ele vai se tornar uma pessoa mais elegante ainda. Quanto mais escuro, o azul mais escuro, mais elegante fica. Tudo tem uma Pô, comunicação. tá vendo essas dicas aí, pessoal? Bora, manda umas dicas aí pra E aí galera. eu dou dica nas vestimentas, o estilo, se é um estilo mais tradicional, esportivo. Muito top, cara. Relógios, dou dica de relógio também nesse dossiê para quem faz a consultoria de imagem lá comigo. Dou dica de relógio, qual relógio usar, sapato, qual sapato é. A gente monta uma proposta, faz uma proposta, cria uma imagem estratégica para as pessoas. Pô, Tudo isso dentro do isso aí visagismo. você precisou ir para fora, para o mercado, gastar horas e horas, se abdicar de momentos de família para também poder estar aí buscando essas capacitações. Isso, a gente busca mais esse conhecimento lá em São Paulo, né? Só esse ano já fui 2 vezes lá, né? Estudando sobre técnicas avançadas de tesoura, estudando sobre o visagismo e buscando cada vez mais também para evoluir minha equipe, né? Eu trago muito conhecimento para a equipe lá da Barbearia Presidente, para estar sempre evoluindo no atendimento, evoluindo na mão de obra, no serviço, na entrega e o que pode agregar para os nossos clientes também. E tem muita gente que acaba te procurando, né, cara, para fazer assim, pô, William, me ajuda aqui. Da mesma forma como você procurou por pessoas para chegar no seu nível profissional hoje, também tem gente que já também lhe procura para justamente também você dar essas instruções das quais você recebeu lá atrás de outros profissionais. Isso, hoje eu já estou desenvolvendo uma mentoria, né? Uma mentoria, eu faço acompanhamento com a pessoa que tudo que está aqui na minha cabeça eu passo para ela. Eu passo para as pessoas, não escondo nada de ninguém, monto uma estratégia para aquela empresa, aquela barbearia crescer, assim como nós crescemos aqui em Marabá já chega a 300 mil pessoas, né? Tem Já. espaço para todo mundo, tem espaço para todo mundo crescer, não tem, eu creio que não tem esse negócio de concorrência. Não tem esse negócio de concorrência, tem espaço para todo mundo crescer financeiramente, profissionalmente também. Seja na área do educador, que eu estou entrando nessa área do educador agora, passando técnica avançada de corte de tesoura para barbeiro, para quem já sabe, né? E para quem é dono de barbearia, que tem mais de 2 funcionários, mais de 2 barbeiros na sua barbearia, eu vou estar passando uma mentoria para alavancar essa barbearia, subir o faturamento daquela barbearia e dar um suporte no gerenciamento também. Mas isso é sempre ou são em momentos, digamos assim, são momentos sazonais que tu lança essa mentoria para as pessoas aqui em Marabá? Eu comecei isso esse ano, né? Comecei agora, tá recente. E busquei muito mesmo, foi horas e horas buscando como montar essa estratégia, né? Montar essa mentoria, tá tudo Certo. montado. Logo, logo vai estar online também. Estou montando curso online para o barbeiro, técnica avançada na área do barbeiro e mentoria para donos de barbearia também. Muito bom. Então, tá vendo? É uma pessoa que recebeu conhecimento e que agora está multiplicando esse conhecimento também. Dividir para multiplicar, né? É isso mesmo, cara. Poxa, muito bom. Olha, nós temos todo convidado que vem aqui conosco, a gente também entrega aqui alguns brindes, inclusive dos nossos parceiros aqui. Está aí passando na tela também, ó, o grupo Ludipan, aqui, o Chiquinho Sorvete e também do Boto Cor-de-Rosa Café. Então tá aqui, ó, tem um para você e um para sua esposa, um vale pudim, e aqui você vai levar para ela, lógico, você não vai ficar para você, pô. Um brigadeiro, e aí você vai lá no Boto Cor-de-Rosa Café e aproveite, tome um cafezinho lá, aproveita, bate um papo com ela, leva para dar uma volta lá. Isso aqui também do nosso grande parceiro aqui, do nosso mantenedor, do Grupo Zucatelli. Um boné também para você. Olha que maravilha, rapaz. Aí da Mitsubishi, da ERR Imports. Então, e também do nosso amigo Eduardo, lá da OAK. Tem um voucher também aí para você da OAK, para você também poder ir lá. E isso aqui também é um voucher de um óculos solar nas Óticas Helena, você pode escolher. Rapaz. Vai lá, escolhe. E a caneca é sua também. Já vai levar também. Um oferecimento também da Fio a Fio. Eu vou querer vir mais vezes aqui. Pô, então. Então, assim como você também, os nossos parceiros também aqui da Trajet, né, que agora é conta, todo mundo interligado, unidos. Então, mandar um abraço aí também para o Dante, mandar um abraço também aqui para o Bruno, que
Os conteúdos aqui também do Circuito Empreendedor agora estão passando, né, nas TVs indoor aí na cidade de Marabá, e a gente também vai ajudar aí vocês a ampliarem ainda mais esses pontos. A agência aí também crescendo devagarzinho. Para ter mais outros pontos, né, da Com e das TVs indoor espalhadas na cidade de Marabá. Agradecer também aqui ao nosso outro mantenedor, que é a Cressol Transamazônica. A gente fez no mês passado um brilhante encontro lá do nosso clube de negócios. Hoje a gente também tem um ecossistema, assim como você procurando também fazer um ecossistema das suas operações, e também fora das operações você também é sócio em outros empreendimentos. A gente também aqui está criando pilares para sustentar todo esse projeto de fomento ao empreendedorismo. Então, temos o podcast, temos o Experience, que daqui a 9 dias também, daqui a 10 dias, a gente também já vai ter uma etapa do Experience. Para quem quiser mais informações, vai lá no nosso Instagram, que está lá toda a programação completa. E a gente também tem o Clube de Negócios, que vem nascendo ali, onde as pessoas vão e fecham negócios, fazem network umas com as outras, e novas conexões são realizadas, são criadas e são gerados negócios. Então, isso aí é o que importa e isso aí é o que faz sentido, principalmente para as empresas. A gente também tem a New Office aqui, essa cadeira super confortável que você está sentado aí, da Cavalete. A cadeira de presidente, de fato. Presidente. Tá? A cadeira de presidente, de fato. Também tem o nosso amigo aqui, o Dr. Leonardo Franklin, que inclusive a gente precisa conectar você com o Dr. Leonardo Franklin, pelo fato do trabalho que ele também faz de implante capilar, como também da vida saudável, né? Questão de emagrecimento. Então tem muita coisa que a gente pode fazer junto aqui, William. E eu quero agradecer imensamente a tua disponibilidade, que não é fácil. Tu bloqueou toda a tua agenda hoje, inclusive para me atender pela manhã e agora para a gente estar aqui. E foi, de fato, mais uma oportunidade muito boa. A gente bateu um papo, foi muito bacana conversar contigo. E, pô, isso aqui, essa entrega hoje que você deu aqui, em resumo, é que a pessoa que quer empreender, ela pode conquistar. Pode. Com constância, né? Basta querer. Colocar o propósito na mente. Não é só basta querer, basta fazer. Fazer. Só tem poder quem age. É isso aí. Boa. E agir na hora certa. Boa. Muito bom, cara. Então, mais uma vez eu quero te agradecer. Vou deixar as palavras finais para você, mas já, de novo, lhe parabenizando por toda essa entrega aí que você vem fazendo e vem mudando a vida de várias e várias e várias pessoas. Então, eu já estou muito ansioso aqui pelos próximos 30 dias aqui para ver como é que vai ficar aqui, para a gente poder fazer aí um novo Caetano aí para entrar aí em 2026, num layout novo aí. Nós vamos acreditar aí todo esse visagismo aí para você. Show, show. Muito obrigado. Quero agradecer essa imensa oportunidade, né? Essa é a primeira vez que a gente está participando de um podcast, que é um projeto muito show, que está incentivando pessoas, para aquelas pessoas que assistem, né? Aqui, querendo ou não, pode uma pessoa ouviu alguma coisa que pode agregar naquela empresa, naquele negócio daquela pessoa, ou incentivar aquela pessoa também a empreender e entrar nesse mundo de negócio aqui em Marabá. E eu quero agradecer essa imensa oportunidade. Muito obrigado mesmo. Deus abençoar a vida de cada um de vocês. Maravilha. Muito obrigado mais uma vez, viu, William? E ao pessoal aí que está nos assistindo também, mais uma vez, meu muito obrigado. A gente está finalizando o nosso projeto aqui, está passando até na tela. Ó. Siga a gente no Instagram, @Circuito Empreendedor. Está passando o convite aí na tela. Também, ó, se inscreva no nosso canal no YouTube, compartilhe esse episódio aqui com vários amigos aí no WhatsApp, ativa as notificações do sininho, deixa seu comentário também no YouTube. Tá? Quero agradecer aqui também ao Gileno e também ao meu diretor Faria Júnior, que estão aqui nos bastidores hoje, no comando aqui das imagens aqui e das gravações. É isso, pessoal. Um bom restante de domingo, um excelente início de semana para todo mundo. Até uma próxima oportunidade. Meu grande abraço a todos.